que é um ecocardiograma. Isso é um ecocardiograma com contraste de um paciente hipertrófico que fez um infarto de uma artéria septal num procedimento de alcoolização septal. Eu trouxe mais para exemplificar como que ficaria aqui, ó, o septo. Claro que aqui está com contraste, isso está bem exuberante, mas só para exemplificar o que seria uma alteração isquêmica num ecocardiograma aqui para exemplificar, tá? Então, falando ainda dos tipos de infarto, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente deve lembrar da quarta definição universal de infarto, proposta, acho que em 2018, se não me engano, pela ESC, e que se vigora até hoje, né? Existem 5 tipos de infarto, eu vou comentar um pouco das principais e citar as outras. Tipo 1, qual que é tipo 1? É tipo 1 que a gente acabou de comentar, é o processo aterosclerótico que sofre um evento de instabilização de placa e formação da parte trombótica da doença, e, portanto, eu tenho um trombo que está ocluindo completamente ou parcialmente aquela luz do vaso, e toda aquela região miocárdica que é irrigada por essa artéria vai sofrer de graus variáveis as consequências. Né? Então, as síndromes clínicas é infarto tipo 1, ou desculpa, com supra e sem supra, né? Mas também a gente deve lembrar do infarto tipo 2, assim, o que que é o infarto tipo 2, né? É um processo de infarto. O paciente pode ter dor, pode ter alteração segmentar, pode ter tudo que o infarto pode dar, alteração de troponina, mas eu não tenho essa placa instável, né? Eu não tenho essa componente trombótico da placa. Por carecer de literatura específica e todos os grandes estudos que a gente tem até hoje de síndrome coronariana provavelmente existem pacientes com infarto tipo 2 representados nos grandes estudos, as condutas acabam às vezes sendo as mesmas. A gente lida com esses pacientes da mesma forma, pelo menos inicialmente. Mas só lembrar a vocês que isso pode acontecer. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma doença aterosclerótica, eu tenho uma obstrução crônica lá de 70, 90% da obstrução, que no repouso meu paciente não tem um componente de demanda demanda e consumo alterada, e ele vive normal. Quando eu sou submetido a algum estresse, seja ele cirúrgico, hemodinâmico, anestésico, ele vai sofrer e não vai conseguir fazer uma hiperemia ali e uma vasodilatação para aumentar a minha demanda, a minha oferta, desculpa, e aí o paciente pode ter um infarto. Ou então, vasoespasmo, também está classificado como tipo 2. Secção de coronária, quando eu tenho uma delaminação, uma ruptura ali da região íntima da artéria espontânea, e acaba reduzindo abruptamente o lumen do vaso, o paciente pode infartar, ou até coronárias normais, pacientes que têm cardiopatia hipertrófica, estenose aórtica, que às vezes o septo e o ventrículo são muito hipertróficos, às vezes com coronárias normais, em situações de estresse, eles podem infartar. Então, só lembrar desse critério do tipo 2, assim, que eventualmente ele está presente no nosso dia a dia, lembrar que ele pode acontecer, e tudo mais. E aqui só uma tabela, deixando mais formalmente assim os tipos de infarto, tipo 1, tipo 2 a gente comentou, tipo 3 é mais um epidemiológico, assim, que normalmente é associado à morte súbita, e o paciente vai fazer uma necrópsia e tem lá que infartou, tipo 4 é relacionado ao procedimento hemodinâmico, que ele é dividido em 3, mais a critério assim, de classificação, tá? Então, tipo 4A é o periprocedimento que acontece em menos de 48 horas, com aumento do basal acima de 5 vezes, 4B é uma trombose distente, normalmente é mais precoce, é uma clínica mais exuberante, assim, de gravidade. Tipo, e o 4C é reestenose distente, normalmente costuma ser um pouquinho mais tardio, depois de 2, 3 meses, um ano de pós-angioplastia. E o tipo 5, associado após cirurgia cardíaca, só o corte é acima de 10 vezes o valor do limite da basal, tá? Bom, em relação à conduta inicial, né? Então, como eu já falei, a importância de se reconhecer o infarto com supra. Então, a primeira conduta diante de qualquer suspeita é um eletrocardiograma em menos de 10 minutos. Isso é classe 1 em todas as diretrizes. Por que que eu preciso ser rápido na solicitação? É um exame barato, fácil de fazer, que dá para fazer beira-leito, existe pouco treinamento, baixo recurso e que muda completamente o curso clínico do paciente. Por quê? Se eu tenho artéria fechada, aquele músculo, com certeza, aquele músculo irrigado por essa coronária, com certeza está sofrendo. E aí a gente tem que lembrar daquele dogma que tempo é músculo, tempo é cérebro, aqui vale a mesma coisa. Eu trouxe essa foto, eu gosto dessa foto para mostrar a evolução de extensão de necrose, ou seja, morte celular, que eventualmente é até irreversível, em relação ao tempo de artéria fechada.
né? A gente vê que com os primeiros 30 minutos já de artéria fechada, eu já tenho uma extensão de 10% de necrose de provável lesão irreversível. E quanto mais vai passando o tempo, maior a chance de eu não conseguir reverter esse déficit e disfunção e tudo mais. Então, vejo vocês aqui com 6 horas, eu tenho uma extensão de necrose de 90%. 24 horas, 100%. E lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre critérios de abertura ou não de artéria crônica e tudo mais. Então, isso é um dado relevante que eu gosto de lembrá-los, tá? Bom, fiz o eletro, não tem supra, então, eu vou entrar em protocolos de dor torácica, seria a troponina, troponina ultrassensível, protocolos de pronto-socorro já dá para fazer 0 em 1 hora, para poder definir a internação e conduta do paciente mais precocemente. Se não for troponina ultrassensível, o protocolo é de 3 e 6 horas. Só lembrar que a nossa troponina atualmente foi modificada, então a nossa troponina hoje não é ultrassensível, então os protocolos que a gente deve utilizar é de 3 e 6 horas, e depois disso eu vou definir o risco do meu paciente para eu poder tomar, para me auxiliar na tomada de decisão, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, tá bom? E como estratificar o meu paciente? Aqui, nesse momento, eu estou falando mais do paciente que está mais no pronto-socorro. Ele está na porta, procurou o pronto-socorro por um desconforto torácico ou algum outro tipo de sintoma que você suspeitou de síndrome coronariana aguda, e você vai fazer um protocolo de rule-in ou rule-out, ou seja, o paciente merece internação, ou o paciente pode liberar com segurança, é mais ou menos esse momento que a gente está. Como estratificar, né? A ideia aqui de estratificação é a gente tentar identificar, de acordo com algumas características dos pacientes, quais são os pacientes que vão ter um desfecho em 6 semanas, em 1 mês, em 6 meses, um desfecho desfavorável. Ou seja, qual paciente tem risco de infartar se eu liberar ele e não fizer nada. É basicamente esse o racional, tá? E aqui eu trouxe o score de Hart, que é o score utilizado principalmente em pronto-socorro, né? É um score clínico laboratorial com 5 variáveis, com a pontuação de 0 a 2, e você usa parâmetros como idade, desculpa, a idade, história clínica de dor típica ou não, o eletro, fatores de risco e troponina, e de acordo com o número, né, o valor desse score, o risco dele, ele vai basicamente definir condutas. Então, só para exemplificar, quando o Hart score é baixo, 0 ou 3 pontos, a chance de morte desse paciente é em 6 semanas, que foi o estudo que validou esse score, é de 0,05 de morte de MACE de 1,9. Então, a gente considera como um baixo risco. Se você associar com a troponina ultrassensível, com os protocolos de dor torácica, normalmente a associação de um score de risco com a troponina para você tomar a decisão mais correta possível. E aqui, por exemplo, ó, o Hart de 4 a 6, 7 a 10, vejam vocês a diferença de eventos. Então, esses eventos são proibitivos para eu liberar o paciente, eles acabam ficando para estratificação invasiva, não invasiva, que a gente vai comentar mais à frente, tá bom? Em relação à diretriz americana, eles não trazem o Hart Score como possibilidade, eles trazem mais o time e o Grace Score. O Grace Score ele é um score que a gente da UTI, principalmente, vai fazer mais uso do Grace Score. Porque além de, assim, ele também tem um efeito de predizer risco na entrada do paciente, mas o principal efeito dele é mais de definição de risco intra-hospitalar. Então, é morte intra-hospitalar nos próximos meses e anos. Até 3 anos você prediz o risco desse paciente evoluir com um desfecho desfavorável. Isso aqui, qualquer calculadora, internet, isso é fácil acesso hoje em dia. Eu não vou ficar perdendo tempo comentando isso, tá? Mas esse score de Grace, ele é extremamente importante para a gente definir depois, lá na frente, infarto sem supra, se vai pedir CAT, quando vai pedir CAT, o que que eu vou fazer. Então, guardem o Grace Score, que ele é utilizado muito para a gente da UTI, tá? Bom, condutas específicas com situações específicas. O que fazer, o que a diretriz comenta, isso já não é tão novo assim, mas pacientes que apresentam com parada cardíaca extra-hospitalar e chegam para a gente. Qual que é a conduta em relação à coronária? Leva para o CAT, não leva para o CAT? O que as diretrizes falam? Eletrocardiograma. Você vai fazer o ACLS, o ABCDE, depois no pós-parada, o E de exame, você vai pedir um eletrocardiograma supra. Se tem supra, você só vai ponderar uma coisa: qual o prognóstico neurológico desse paciente? Eu vou dar um exemplo grotesco, mas é isso que fica mesmo, assim.
É um paciente idoso, acamado, já com restrito ao leito, com baixa reserva funcional, que teve um tempo de PCR extra-hospitalar prolongada. Esse paciente, você vai ponderar risco-benefício, bom senso, você pode não levar para o cateterismo e aí lidar clinicamente com as consequências do infarto. Caso contrário, tenho dúvida do prognóstico neurológico. Ou é um prognóstico neurológico bom, ou seja, o paciente nem está comatoso, voltou bem, ou voltou comatoso, mas você acha que ele não ele tem um prognóstico neurológico razoável, cateterismo, tá? Então, assim, supra e PCR, cateterismo. Agora, a dúvida principal ficava até pouco tempo atrás, pacientes que não têm supra. Teve PCR extra-hospitalar, a gente sabe que a maior parte das causas de PCR extra-hospitalar são por doença coronariana, e aí tinha dúvida, leva o paciente para o CAT imediatamente ou não. Isso já meio que está bem estabelecido, tá? Qual que é a conduta? Classe 3 para levar o paciente direto para a hemodinâmica. Voltou o paciente, PCR, ritmo chocável, reverti, não tem supra. A ideia é você estabiliza esse paciente, estabiliza a droga vasoativa, ventilação, coleta exames laboratoriais, tira uma história clínica, checa um potássio, vê a história clínica em geral. Depois de uma estabilização inicial, se você julgar que esse paciente teve um evento isquêmico, aí sim você pode pedir um cateterismo até de forma precoce, mas não ultra precoce. A ideia aqui é que infarto sem supra, desculpa, pós-PCR sem supra, você não deve levar o paciente imediatamente para a hemodinâmica, tá? Bom, em relação à terapia padrão, a gente vai só passar rapidamente por alguma desses itens aqui: analgesia, antiagregação, anticoagulação, ajuste de DO2 e VO2 mínima, resolução mecânica e medicações pós-infarto. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Em relação a analgesias, nada de novo, tá? Só lembrar de alguns conceitos. O primeiro analgésico de escolha em angina não é dipirona, não é morfina, não é fentanil, é tridil ou isordil, é um nitrato, né? Se você pensar que tem uma coisa mecânica apertando aquele músculo, a ideia é que eu tento dilatar um pouquinho a artéria para melhorar o fluxo sanguíneo e diminuir a dor, tá? Coisas importantes do nitroglicerina. Isordil mais a pronto-socorro, ali que o paciente ainda não tem uma bomba de difusão, tal, você pode fazer sublingual até 3 vezes, com intervalo de 5 minutos. Após isso, tem risco de hipotensão, então você não faz. O ambiente UTI, normalmente a gente faz mais tridil, titula o paciente, o tempo de washout é rápido, né? 3 a 5 minutos se você desligar, se o paciente fizer hipotensão, então é mais seguro em ambiente de UTI. Coisas importantes, você vai usar o tridil sempre que eu tenho um diagnóstico de síndrome coronariana aguda e eu tenho angina, como um analgésico, eu tenho hipertensão, não é por conta do DO2 e VO2 também a gente vai controlar a pressão com o tridil, e edema agudo também é a terceira indicação de fazer o tridil, tá? Cuidado com o infarto de VD, o paciente pode evoluir com uma hipotensão mais refratária, e não evitar e não usar em pacientes hipotensos com pressão menor que 90, tá? Em relação à morfina, você pode fazer depois do tridil, tá? Começou o tridil, o paciente não melhorou, você pode fazer morfina. Só lembrar de quando a gente faz morfina, a morfina compete com o receptor de metabolização do clopidogrel, né? Lembrar que o clopidogrel é uma prodroga, sofre metabolismo segunda passagem no fígado, e a morfina compete com essa enzima, você retarda o início do clopidogrel. Então, só lembrar disso na hora de usar a morfina, como um possível retardo na medicação do clopidogrel, certo? Em relação à coagulação, né, eu trouxe essa foto aqui para exemplificar vários os sítios possíveis de atuação diante da síndrome coronariana aguda sem supra. Lembrando, né, o nosso foco principal como clínico aqui é evitar que aquele trombo que foi formado agudamente, né, que a doença nova é o trombo, que ele se expanda e eu feche completamente a artéria, ou até que ele solte pedaços e embolize para frente. Então, eu preciso bloquear toda a cascata de coagulação, de ativação plaquetária, formação de trombina, fibrina, da forma mais potente possível, né? Ah, mas risco de sangramento, tudo mais. Você está lidando com uma doença trombótica nesse momento. Depois a gente lida com as consequências. Então, a gente
Da cardiologia, a gente dá a dose de ataque, a gente, paciente alto de sangramento, a gente prefere ticagrelor, prasugrel, é porque a doença já está estabelecida. Depois a gente lida com as consequências, tá? Então, só trouxe essa figura da ESC, da diretriz de 23 da ESC, só para exemplificar os sítios de atuação, né? Aqui o AS, né, que a gente vai dar para todo mundo, então para o receptor de tromboxano, para diminuir a ativação e a agregabilidade plaquetária. Aqui o receptor de P2Y12 com as medicações possíveis, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, cangrelor, que é uma medicação que não tem no Brasil, mas é um anti-ADP intravenoso. E aqui os receptores de fator 10A, que também vão ativar a trombina e a formação posterior de fibrina, enfim. Aqui em cima, o receptor glicoproteína 2B3A do tirofriban, da bixixamab, coisas que a gente vai falar um pouco, mas são sítios possíveis que nós vamos atuar, tá? Em relação aos antiplaquetários, também nada de muito novo, desde a década mais ou menos de 2000, 2010, ali com os grandes estudos, o Cure, o Plato e o Triton, a gente não teve novas medicações, mas o que a gente teve foi mais segurança e otimização da escolha dos pacientes em relação às medicações de preferir, de primeira linha. Eu vou explicar mais para frente, para não ficar confuso. Então, as doses possíveis, né? Assim, lembrar que se eu for optar por trombolizar, a medicação de escolha do segundo anti-ADP é o clopidogrel. Caso contrário, sempre vai ser o ticagrelor e o prasugrel. Vou mostrar para vocês que as doses de ataque, as doses de manutenção. Lembrar também do prasugrel, que ele tem uma contraindicação absoluta. Se o paciente já teve algum evento cerebrovascular, seja ele AIT, seja ele AVC, ele está contraindicado pelo risco aumentado de sangramento intracerebral, tá? Aqui, só exemplificando, aqui, ó, como classe 3 para pacientes que já tiveram história de AVC e AIT para prasugrel, e coisas importantes que eu vou mostrar agora. Como escolher o meu segundo antiagregante, né? A gente vai chegar mais ou menos daqui a pouco na parte um pouquinho mais prática, mas como que eu seleciono o meu segundo antiagregante, né? De novo, trombolizei infarto com supra, clopidogrel, classe 1, tá? Pacientes que ficam em tratamento clínico, seja ele porque o paciente é paliativo, o paciente tem, enfim, se você decidiu não ir com estratégia invasiva, tratamento clínico, ou então fez cateterismo e as lesões não eram factíveis de tratamento, então você não vai colocar um novo stent, aqui a classe 1 é o ticagrelor, tá? E se tiver alguma contraindicação, aí no lugar de ticagrelor, o clopidogrel, tá? Em relação a pacientes que são submetidos à cirurgia, eu fiz um cateterismo, um infarto sem supra, cateter arterial com lesão de ideia proximal, indiquei cirurgia, vai ficar sem o segundo ADP até a cirurgia. Depois da cirurgia, normalmente 48 horas, 72 horas, você volta o segundo antiagregante, e aí é o ticagrelor ou o clopidogrel, que tanto faz, tá? Como classe 1 também. Agora, angioplastei, seja ele supra ou sem supra, aqui isso todas as diretrizes têm batido forte. Clopidogrel não é mais para ser usado, exceto se contraindicação absoluta. Então, primeira escolha na diretriz americana é ticagrelor ou prasugrel, sem diferença entre as duas, em caso de angioplastia. Coloquei um stent lá, tá? A europeia, ela já até trouxe aqui para comparar, ela já é um pouco mais assim, mais até ela se compromete mais e dá uma opinião mais forte. Como assim uma opinião mais forte? Ela coloca como classe 1 você usar o prasugrel, o ticagrelor, em detrimento do clopidogrel, e ela coloca como classe 2A, ou seja, você deveria escolher o prasugrel como escolha. Então, baseado num estudo alemão, é, acho que é o Weiser React, que ele comparou prasugrel com ticagrelor, teve um desfecho positivo para o uso de prasugrel. Então, a partir desse estudo, tem algumas críticas, mas a diretriz europeia já endossa essa conduta. A americana fica em cima do muro. Pode usar os dois, sem preferência entre os dois. Tá bom? Coisas importantes também que eventualmente surgem dúvidas para a gente da UTI é o que fazer para pacientes que precisam de cirurgia cardíaca e estão em uso do anti-ADP, né? Cirurgias eletivas, tá? Isso é uma coisa que a gente às vezes tem que discutir com o cirurgião, tem que pesar o risco e benefício de cada conduta, mas em geral, o que a diretriz coloca? Cirurgia eletiva, clopidogrel, suspensão de 5 dias antes, prasugrel, 7 dias, ticagrelor é o que menos é necessário, 3 a 5 dias. Mas se você precisa de uma cirurgia de urgência, as 3 medicações ele coloca assim, pelo menos 24 horas de suspensão. E após isso, ele coloca como é razoável você operar o paciente antes, a depender da gravidade do paciente, né? Se for um paciente que está estável, está tranquilo, a gente respeita o prazo
do washout da medicação. Se o paciente já está mais instável, troponina subindo, angina recorrente, aí a gente conversa com a cirurgia e fala, olha, não vai dar para esperar, a gente vai precisar que faça a cirurgia e por diretriz a gente tem esse respaldo, certo? Em relação aos inibidores da glicoproteína 2B3A, normalmente, o que que é aqui? Assim, é classe 3 para rotina, então não é para fazer de rotina em todo mundo, não teve um benefício líquido entre risco de sangramento isquêmico se você usar para todo mundo. Normalmente é uma medicação do antro ali, do hemodinamicista. Ele vai olhar, vai ver se tem uma carga trombótica muito extensa, como por exemplo aqui nessa foto eu trouxe essa imagem negativa aqui, com muito trombo nas coronárias, e o próprio hemodinamicista vai sinalizar, e idealmente ele vai já começar essa medicação, que é em bomba infusora, faz uma dose de ataque, depois deixa uma dose de 24 a 48 horas, a depender da carga trombótica. Então, o hemodinamicista idealmente já começa e já passa só a bola para o médico intensivista, mas normalmente é uma conduta que vem direto dele. Então, quando uma coisa prática, assim, o hemodinamicista vem passar o caso e ele fala, tinha muito trombo e tal, eu sempre gosto de perguntar, não, tinha muito trombo, você acha que precisa de Tirofiban, por exemplo, que é a medicação que a gente tem aqui no 9, eu sempre questiono e ele fala, acho que não precisa, porque foi isso, foi aquilo. Tudo bem, foi discutido, você levantou a bola. Normalmente os hemodinamicistas não deixam isso passar, mas eu acho que é uma dupla checagem interessante. Outras indicações é quando tem no reflow ou slow reflow. O que que é isso? Você abre a artéria, colocou um stent lá, e o fluxo ali tá tão ruim, é como se o fluxo sanguíneo ele tivesse meio uma lama, e aí o fluxo vai muito lento, às vezes o paciente faz PCR nessa hora, choca. Então, nessas situações de no reflow e slow reflow, você também pode usar a medicação como 2A, tá? Isso, de novo, o hemodinamicista vai te sinalizar. Aqui é só um exemplo, tá? Um infarto com supra inferior, que é a coronária direita ocluída, sim, proximal. Depois de passar o fio guia, vocês vejam várias imagens negativas aqui, ou seja, embolizou todo um trombo para frente e angioplastou depois, fez uma tromboaspiração aqui, ó, um monte de trombo, fez a tromboaspiração, colocou o stent e foi indicado aqui o tirofiban desse paciente por 48 horas para, enfim, por conta dessa alta carga trombótica, tá? Em relação à anticoagulação, aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, tá? Tem um monte de pormenorzinho, mas basicamente só lembrar a vocês que as principais medicações, né, que a gente usa são parenterais, então é heparina, enoxaparina e fondaparinux. Fondaparinux, se for angioplastia, ela é contraindicada, porque tem estudos mostrando aumento de trombose de stent. Então, via de regra, isso aí, normalmente a gente deixa a própria heparina, o hemodinamicista faz na hemodinâmica, tem uma dose específica, ele pode dosar a resposta com tempo de sangramento. Enoxaparina também é possível, tá? Inclusive intravenosa, tá? Mas é mais uma questão de costume, de praticidade, os hemodinamicistas já estão mais acostumados, porque a enoxaparina você tem que saber quanto tempo foi feita a última dose subcutânea para calcular a dose extra EV. Então, normalmente, por praticidade, a heparina não fracionada é a de escolha, tá? Para pacientes que vão para a angioplastia e na hemodinâmica. Mas quando chega para a gente da UTI, o paciente já fez essa parte. Normalmente, quando eles angioplastam, eles não revertem, então a gente só espera um pouquinho para começar depois a enoxaparina, seja ela profilática ou não, a gente começa depois, tá? Que é a tabelinha com algumas doses, algumas especificações. Eu não vou perder tempo lendo isso aqui, que fica muito maçante, mas só lembrar que é possível sim fazer isso. Já me perguntaram na UTI, é uma coisa que a gente, como a gente não faz muito, né? A gente acaba esquecendo, mas é possível sim fazer a enoxaparina intravenosa, inclusive lá dentro da hemodinâmica, tá? Bom, em relação ao manejo lipídico, agora a gente começa nas medicações pós-infarto. O que que as diretrizes, todas as diretrizes são consensuais em relação a isso. É o grupo de condutas agora que tem maior número de N de estudos que comprovam. Então, qual que é a indicação? É estatina de alta potência para todos os pacientes que infartaram. Porque, meu LDL é baixo, meu colesterol é baixo, não importa. Se você teve uma doença aterosclerótica, independente do seu LDL, você tem um espectro de doença mais grave. Então, você precisa de uma estatina de alta potência. Eu já vou mostrar quais são as doses de alta potência. Coisas importantes. Eu já uso estatina de alta potência ou já estou na máxima tolerada. Se eu tenho um LDL de base acima de 70,
classe 1A também, já para adicionar a segunda medicação hipolipemiante. Então, um ezetimibe, por exemplo, ou um inibidor do PCSK9, alirocumab, glucumab, você já está autorizado a começar, certo? Ele coloca, na verdade, como 2A para todo mundo já começar a outra medicação. Eu só diferenciei aqui o que é 1A, o que é 2A, tudo mais. Eu vou mostrar aqui como é que a gente seleciona. Então, basicamente, paciente que aqui, o paciente não está tomando estatina e fez um infarto, ou está tomando dose baixa, você vai intensificar, primeira coisa, dose máxima, e considerar para todo mundo como 2B, já indicar, independente do LDL, a segunda medicação que ele coloca aqui como ezetimibe. Então já, ou seja, você poderia começar ezetimibe para todo mundo, tá? E aí depois de 4 a 8 semanas você reacessa o colesterol desse paciente, normalmente o cardiologista no consultório, para readequar e otimizar essa questão de colesterol, tá? Lembrar que aqui a função da estatina não é só função de redução de LDL. Ela tem efeito anti-inflamatório, estabilização de placa e tem estudos mais recentes até de redução de carga de placa, principalmente de membros inferiores. Então, se é a mesma doença, membros inferiores e coronária, a gente imagina que ela também possa reduzir placas a longo prazo. Então, isso é uma coisa que ainda está em alvo de estudo, mas já tem evidência até de redução de placa, tá? Aí, o paciente já está usando a estatina na dose máxima tolerada, aí você vai ver qual que é o nível basal de LDL para poder identificar. Mas, em geral, também eles orientam a começar a estatina, ou a ezetimibe, por exemplo, já para quase todo mundo, tá? Mas mais por definição. Então, aqui só lembrando o que é estatina de alta potência, então é Rosuva 20/40, Atorva 40/80. Tudo que não for isso não é alta potência, tá? Então, assim, paciente internou, agudo, para todos eles aqui, exceto se tiver alguma contraindicação, normalmente é raro a contraindicação, pode ter intolerância, mas você vai ver isso depois, deixa o cardiologista rever isso depois, mas a gente da UTI é estatina de alta potência para todo mundo, tá? Aqui só as outras medicações possíveis, não estatinas para redução de LDL, né? Lembrar do ezetimibe, que é um bloqueador do NPCL1L1. Ele tem uma expectativa de queda entre 15 a 30% de LDL em cima já da redução da estatina. E as estrelas aqui do momento, né? Com o evolocumab e o erolimumab, que abaixam 60%. Então, o LDL vai lá para o pé, vai para 30, 20 e pouco, tá? Tem o inclisiran também, que é uma medicação que tem como se fosse uma vacina, né? Que ela dura 6 meses. Enfim, são as opções possíveis, mas na prática a clínica acaba sendo mais simples a gente prescrever ezetimibe, inclusive é a medicação que tem no 9 de julho. Em relação a controle de DO2, VO2, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que se eu tenho uma região muscular ali que tá com uma oferta reduzida por redução de tamanho de fluxo, eu vou tentar reduzir o meu consumo, né? E isso é um tema de discussão até hoje, na verdade, principalmente em relação ao beta-bloqueador, que a gente sabe que o beta-bloqueador reduz frequência, reduz contratilidade, reduz consumo miocárdico. Em teoria, eu teria esse benefício. Então, a maioria dos estudos era a década de 80, era pré-reperfusão, ou seja, antes de a gente abrir a artéria, e existia, sim, um benefício na redução de infarto e arritmia com beta-bloqueador. Mas as meta-análises mais recentes, elas falharam em comprovar esse benefício. E o que ficou, assim, de evidência, de literatura, assim, esse benefício parece ser mais claro quanto mais precoce, principalmente no primeiro ano. Então, o que as diretrizes em geral colocam? Eles colocam para você dar para todo mundo, eu já vou mostrar mais adiante, com prazo de 1 a 2 anos. A diretriz brasileira coloca para você usar para todo mundo pelo menos 2 anos e depois reavaliar. A europeia fica mais ou menos nessa mesma linha, a americana bota para usar para todo mundo e não cita quanto tempo usar, tá? Trouxe aqui só a nível de conhecimento, teve um estudo que foi publicado o ano passado, que foi o Reduce AMI, que ele comparou, né? Ele comparou infarto com fração de ejeção preservada, acima de 50%, e aí ele deu uma parte, ele deu bisoprolol em dose máxima tolerada, a dose máxima acho que era 5 2 vezes, e sem beta-bloqueador, né? Que a gente sabe que pacientes com disfunção ventricular outros 500. Aqui aí é classe 1 para beta-bloqueador. Aqui eu estou falando de função de ação preservada, que é mais ou menos esse bolo que eu acabei de falar, que a evidência era meio incerta, né? E o que eles viram? Eles viram que causas de morte e infarto não teve uma certa discreta tendência, mas sem significância estatística, né? Ele cruzou aqui a linha do 1.
né? Mas, em compensação, em relação à segurança também, não teve grandes diferenças. Então, tanto para descompensação de asma, DPOC, quanto hospitalização por bradicardia, síncope, hipotensão, e também tinha AVC. Ou seja, a mensagem que fica é, realmente, e isso foi depois de 30 dias, se eu não me engano, de pós-infarto. Eu não lembro agora quanto tempo eles acho que acompanharam um ano de evolução, que é mais ou menos o período aí de maior risco e maior benefício teórico do beta-bloqueador, né? Eles não viram essa diferença, mas também assim, não teve grandes efeitos colaterais com essa estratégia. Então, ainda temos um ponto de interrogação, assim, na minha opinião, em relação a isso, apesar das diretrizes elas colocarem exatamente assim. A americana coloca como um A, para começar precocemente, nas primeiras 24 horas, exceto nas coisas que eu vou falar mais à frente. A europeia, eu acho ela um pouquinho mais sensata em relação a isso. Ela coloca um A para pacientes com disfunção, tá? E 2A para o resto dos pacientes, tá? E ela descreve no texto mais ou menos deixar entre 1, 2 anos, depois você pode reavaliar para ver se o paciente precisa, tá bom? É só lembrar, esse lance das primeiras 24 horas é justamente pensando em redução de reinfarto, de morte súbita e também de VO2 ou 2, né? Mas qual que é a ideia? Quem é o paciente que você não vai dar o beta-bloqueador nas primeiras 24 horas? É o paciente que vai estar precisando de frequência. Vai estar precisando de frequência. Como assim vai estar precisando de frequência? É um paciente que está num estado de choque cardiogênico. É um paciente que está no estado de pré-choque cardiogênico. Lembrar daquela aula do Mangabeira lá que ele falou daquela classificação de pré-choque, de choque clássico. Então, paciente de pré-choque. Ou é o paciente que tem risco aumentado de uma bradicardia, de uma bradiarritmia. Então, quais são esses pacientes, botando do ponto de vista prático? Extremos de frequência, né? Menor que 60 e maior que 100, 110. Esses pacientes, lembrar que a frequência 110 pode ser um preditor de um choque cardiogênico ali inicial. Pressão sistólica menor que 100, os BAVs avançados, né? Intervalo PR muito prolongado, esse paciente pode ser que ele evolua com BAVT. Disfunção ventricular grave, o paciente tinha um ventrículo normal, de repente faz uma disfunção grave, é um paciente que tem risco de evoluir com choque cardiogênico. E as outras histórias de TPOC, asma, com broncoespasmo também, e QLIP acima de 2. Ou seja, o paciente que você vai começar nas primeiras 24 horas é aquele paciente que está bem, está estável, está com uma pressão relativamente boa, não está nem taquicárdico nem bradicárdico. Esse é o paciente que você começa o beta-bloqueador precoce. Tá? Outras medicações, aqui eu trouxe algumas evidências de IECA, eu trouxe uma tabelinha para organizar, IECA e inibidor de aldosterona, ou espironolactona, tá? Eu vou mostrar para vocês de uma forma mais simples, para não ficar lendo isso aqui. Colchicina também é uma medicação como 2B, você pode usar, teve estudo, esse estudo foi o Colcott, que ele comparou pacientes pós-infarto, até 30 dias pós-infarto, ele deu baixa dose de colchicina, e viu a evolução, teve uma, um desfecho favorável para MACE, redução de MACE com significância estatística, mas principalmente as custas de AVC e de rehospitalização por revascularização não planejada, né? E com baixo risco de efeito colateral, que seriam pneumonia, infecções, por efeito mínimo imunossupressor aí da colchicina. Então, uma medicação assim que pode estar ali no hall de medicações pós-infarto, depois claro, de dar foco nas principais medicações, que é o IECA, o beta-bloqueador, o espironolactona, se indicação. E quais seriam essas indicações? Trouxe só um resuminho aqui para finalizar essa parte. Então, estatina 1A para todo mundo e a segunda estatina 1 ou 2A, de acordo com aquelas classificações que eu mostrei para vocês. DAPT 1A para todo mundo em um ano, depois de falar sobre isso. IECA 1A para quem tem fração de ejeção menor que 40%, ou para quem é diabético, ou para quem é hipertenso, e eu esqueci de colocar, ou para quem é renal crônico não dialítico estágio até 4. E 2A para todo mundo. Ou seja, a IECA, em geral, vai bem para todo mundo. Tá? Se você não vai errar se você deixar IECA para todo mundo, exceto contraindicação. Né? Espironolactona, para quem que a gente vai dar pós-infarto? Para quem tem fração de ejeção menor que 40%, com sinais de insuficiência cardíaca, ou seja, o paciente que tem dispneia aos esforços, ou o paciente diabético. Tá? Esqueci um aqui que eu não coloquei, para o IECA também, outra indicação é paciente com infarto de território de DA, independente da fração de ejeção. Esqueci de lembrar, mas só para ficar registrado. O beta-block, a americana bota um A, a europeia divide um pouco, fica um ponto de interrogação, mas em geral, a gente deixa assim, beta-bloqueador para todos os pacientes com infarto, pelo menos aí de 1 a 2 anos, depois você reavalia. E a colchicina como 2B, uma possibilidade de medicação também.
Aqui é uma tabelinha da ESC do tudo que eu já acabei de falar, só com as evidências específicas da diretriz europeia, não vou ler de novo. E agora a gente entra assim, em condutas mais específicas. Por exemplo, infarto com supra. Até quando vale a pena abrir essa artéria? Isso aqui é uma discussão interessante e é uma discussão que vai levar em consideração aqueles conceitos que a gente já falou. Primeiro conceito a gente sabe que, a depender do tempo de evolução, a extensão de necrose ela já é plena e irreversível. Então, eu não tenho benefício em abrir essa artéria tardiamente. Eu vou falar o que é tardiamente. E por outro lado, também, normalmente, o contrapartida dos hemodinamicistas e estudos de abertura de artéria tardiamente, a gente sabe que quando a gente abre essa artéria tardiamente, você faz uma síndrome de reperfusão muito intensa. Uma síndrome de reperfusão tardia, o paciente faz arritmias, faz uma instabilidade hemodinâmica, inflamação sistêmica, e às vezes o desfecho do paciente é pior. Então, com esses dois raciocínios, o que que as diretrizes nos orientam? Pacientes com início de sintoma até 12 horas, classe 1 abrir artéria, seja ela por angioplastia, que é classe 1, é melhor, ou por trombólise. Inclusive, o critério de trombólise é até 12 horas. Lembrando que quanto mais precoce você trombolizar, maior a chance de você reverter esse trombo, porque em teoria o trombo está mais mole e ele responde mais à fibrinolítica, tá? Então, 12 horas. De 12 a 24 horas, ele coloca como 2A para abrir a artéria de todo mundo. Então, assim, é recomendável que até 24 horas de artéria fechada, você abra a artéria desse paciente com angioplastia, tá? E quais são os benefícios? Os pacientes, a partir de 24 horas já não tem mais benefício. Ele coloca como classe 3 se o paciente estiver estável. Quem que é o paciente que evolui com mais de 24 horas de artéria fechada e eu vou pensar em abrir essa artéria? É o paciente que está morrendo. Qual que é o paciente que está morrendo? Choque cardiogênico, instabilidade elétrica, angina refratária. Então, é só você pensar o risco-benefício de eu ter essas complicações pós-trombóticas, né, síndrome de reperfusão, desculpa, são suplantadas pelo risco do cara morrer de estar grave. Então, recapitulando, até 12 horas abrir artéria, 12 a 24 para hemodinâmica, 2A para abrir artéria, acima de 24 horas eu só vou abrir artéria se esse paciente estiver com esses sinais que eu acabei de dizer, tá? Em relação à fibrinólise, aqui só para lembrá-los, 12 horas o critério, tá? E aqui do lado eu coloquei uma fotinha só para relembrar os critérios de contraindicação absoluta e relativas. E coisas importantes, quando eu trombolizo, meu trabalho não terminou, né? Quando eu trombolizo, eu transformo esse infarto com supra em um infarto sem supra de alto risco, porque eu dissolvi só a parte do trombo ali e aquela placa está estável ali. Então, em geral, eu trombolizei, eu tive critérios de reperfusão, ou seja, melhora da dor, redução do supra em mais de 50%, a arritmia de reperfusão, pico precoce de troponina, ok. Se eu tenho critério de reperfusão, eu mesmo assim preciso encaminhar esse paciente para a hemodinâmica em 2 a 24 horas, tá? Se eu não tenho critério de reperfusão, aí eu preciso encaminhar imediatamente. Ah, não tem no hospital, paciência, encaminha e tem que caminhar o mais rápido possível, tá? Bom, então a gente já falou que infarto com supra, em geral, a evolução é um pouco mais dramática, mas a conduta e a tomada de decisão é mais simples, né? Porque você sabe exatamente o que tem que fazer e a hora que você fala para um hemodinamicista, para o cardiologista, qualquer pessoa que você discuta, supra não tem muito o que fazer. Vai para o CAT, tem que abrir artéria. E no infarto sem supra, né? Qual o melhor momento e qual a melhor estratégia, né, de método de estratificação desses pacientes? Aqui que vai entrar assim a diferenciação, e aqui eu vejo que às vezes a gente não está habituado, às vezes a gente comete alguns erros aqui, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: quanto mais o meu paciente se parecer com supra, mais precoce e invasivo eu vou ser. Como assim? Olhando aqui ao lado esquerdo da tabela de vocês. O paciente tem sinais de choque cardiogênico, pacientes têm sinais de complicação mecânica, edema agudo, KILIP 3, KILIP 4, sopro, o paciente está grave, o paciente tem instabilidade elétrica, está fazendo bradiarritmias, tá, mesmo que intermitentes, tá? O paciente está fazendo arritmias TV sustentada, fibrilação ventricular. Esse paciente não é supra, mas eu vou abordar ele como supra.
A conduta é cateterismo em menos de 2 horas. Você vai ligar para o hemodinamicista e falar, ó, não é supra, mas está instável, está com isso, isso e isso. O hemodinamicista vai concordar e vai ter que vir fazer esse cateterismo na urgência, seja ele 1, 2, 3, 4 da manhã, é a hora que o hemodinamicista vai ter que vir, tá? Não estou em nenhuma dessa situação, eu vou olhar para o meu paciente e vou estratificar e relembrar do conceito do Gray Score que a gente falou lá atrás. Eu vou calcular o meu Gray Score. Se esse Gray Score vier acima de 140, ou meu paciente tem uma troponina elevada em ascensão, ou alteração dinâmica de eletro, eu considero esse meu paciente como alto risco. O alto risco, diferentemente do muito alto risco, eu preciso fazer o cateterismo e de forma precoce. O que que é precoce? Em menos de 24 horas, tá? Mas é o paciente, por exemplo, se eu admitir ele à noite, é o paciente que eu posso deixar para rotina, mas uma rotina preferencial. Então, uma rotina de manhã, por exemplo, assim. Você pode discutir com um colega, hemodinamicista, mas normalmente esses vão ser os termos de negociação. O paciente está estável, não está com dor, está bem, dá para esperar para o CAT na rotina, ok, tá? O resto é intermediário, é o paciente com Grace 109, 140, sem sinais de isquemia ativa, troponina, ela pode ser positiva, mas ela está em descenso, né? Ou troponina não muito alta. Aí você também pode fazer um cateterismo nesse paciente, assim, em até 72 horas a americana coloca, a europeia é um pouco mais invasiva, mas basicamente você tem um pouco mais de tempo, esperar o cardiologista vir passar, discutir o caso, ver se às vezes até uma estratificação não invasiva é possível aqui, dependendo do paciente, tá? E o baixo risco, você pode, idealmente, inclusive, você fazer um não invasivo. Não é errado você fazer um cateterismo, mesmo por baixo risco, tá? Às vezes eu vejo muito essa dúvida, o paciente nem parece que tem nada, foi pedido CAT. Não é errado, o cateterismo nesses cenários aqui, ele é um exame diagnóstico, né? Então, por mais que ele venha, às vezes, negativo, ele não é errado pedir, assim. Então, é possível também, mesmo no baixo risco, você fazer um cateterismo, apesar de ser preferencial a gente fazer um angiotomo de coronária, algum outro exame para certificar não invasivamente, tá bom? Aqui só as evidências de tudo que eu falei agora há pouco. É, E em relação às condutas clínicas, né? Isso aqui também é importante para a gente. Bom, quando a gente vai falar de medicações, a gente tem alguns conceitos importantes aqui que eu vou perder um pouquinho de tempo. Existe um conceito, todas as diretrizes, as 3 diretrizes, elas falam sobre isso, de pré-tratamento. O que que é o pré-tratamento? A gente sabe que, através dos estudos lá segundo o antiagregante, do Cure, principalmente com o clopidogrel e o AS, a gente viu que a curva de evento de MACE, ela vai ocorrer após as 24 horas. A curva de MACE, ela abre para favorável para o segundo antiagregante depois de 24 horas. Ou seja, nas primeiras 24 horas, você não tem um benefício isquêmico tão significativo a ponto de justificar começar esse remédio precoce para todo mundo. Aqui eu estou falando de sem supra, tá, gente? É, E, ao mesmo tempo, a gente sabe que alguns dos diagnósticos, uma porcentagem não significativa dos pacientes tem um CAT cirúrgico, ou seja, que vai precisar de uma cirurgia, e se eu der o remédio, o anti-ADP, eu vou atrasar um pouco a cirurgia desse paciente, ou até esse paciente nem tem um diagnóstico de doença aterosclerótica, infarto tipo 1, às vezes é alguma outra coisa, às vezes é uma dissecção de coronária, às vezes é uma dissecção de aorta. Então, a gente sabe que nas primeiras 24 horas talvez não seja obrigatório você começar o anti-ADP, tá? Baseado nisso, o que que as diretrizes colocam? E aí o conceito de pré-tratamento, esse conceito, o nome pré-tratamento vem do quê? Eu meio que pré-trato, eu deixo o paciente bem antiagregado, bem anticoagulado, para na hora que eu abrir a artéria e eu colocar o stent, eu tenho o menor risco trombótico ali de embolização distal, de trombose de stent, é mais ou menos esse racional. Então, qual que é a conduta correta? Você vai definir se você vai pré-tratar esse paciente baseado no risco e na definição de cateterismo. O meu paciente é alto risco ou muito alto risco, ou seja, ele vai para o CAT em menos de 24 horas, que é o que o estudo normalmente mostra que o benefício, que até 24 horas ele é parecido, você não pré-trata o seu paciente. Você dá o AS, estabiliza ele, foca em conversar com o hemodinamicista, discutir o caso com o cardio, se for o caso, e deixa para ser feito a medicação na hemodinâmica. O próprio hemodinamicista faz. Ele vai, cateteriza, injeta na coronária. Opa, tem lesão. Opa, vou colocar stent. Ele mesmo já faz. Caso contrário,
Se o paciente for demorar mais de 24 horas, seja ele porque caiu num feriado, seja ele porque estão na dúvida diagnóstica, seja ele porque ainda está meio incerto e vai demorar, aí sim você deveria fazer o pré-tratamento e fazer o ataque do segundo anti-ADP, anticoagular esse paciente pleno e tudo mais, tá? Então esses conceitos às vezes confundem, mas basicamente é se você pensar, se ele vai para o CAT rápido, em até 24 horas, em teoria eu não preciso perder tempo com isso, sim, tá? E basicamente é isso. Em relação a. Agora é coisa rápida, estamos no final já. Imagem intracoronária, a diretriz americana traz como um A o uso de IVUS e OCT para guiar a angioplastia, principalmente em angioplastias complexas, né, que você otimiza a expansão do stent, diminui o risco de trombose e reestenose precoce. Então, aqui, para quem nunca viu, é uma imagem de tomografia óptica de coronária, OCT, e às vezes até te ajuda, inclusive, a diferenciar alguns tipos de diagnóstico diferencial, como o infarto tipo 2, né? Às vezes tem algumas lesões focais ali que são idênticas, por exemplo, de dissecção de coronária, que são idênticas à doença aterosclerótica, e aí só um exame de imagem para poder definir, tá? Então ele coloca como um A, a europeia também traz como 2A, então cada vez mais está sendo incorporada aí na nossa prática clínica. Lesões residuais, coisas rápidas agora. Quais são as orientações? O que é lesão residual? Eu tive um infarto, tratei a lesão culpada e eu tenho mais lesões. O que fazer com essas lesões, né? Em situações de choque cardiogênico, já definido, você trata a lesão culpada e você não deve tratar as lesões residuais no mesmo momento. Tem alguns estudos já indicando que você piora o desfecho renal, desfecho do paciente. Então, você vai tratar a lesão, volta para a UTI, estabiliza o paciente. No momento oportuno, o paciente mais estável, na internação, você estadia e trata as outras artérias. Lembrar que o conceito de revascularização completa, ele deve ser seguido. Todas as diretrizes colocam isso como 1 ou 2A, tá? Infarto com supra, aqui sem choque, tá? O cara veio suprado, tratei a culpada e fiquei uma lesão residual ali que, a depender do critério do hemodinamicista, é uma lesão simples, fácil de tratar. Eu já usei pouco contraste, o paciente está estável, está bem, estou seguro, posso fazer no mesmo procedimento. Inclusive é preferível, tá? Mas ele coloca que você pode estadiar também, normalmente na internação, né? Ele coloca até 45 dias, que foi o que os estudos mostraram, mas idealmente você pode fazer as duas coisas. Ah, o hemodinamicista que vai dizer, poxa, é uma artéria, é uma lesão longa, de bifurcação, muito cálcio, complexa, prefiro solicitar material para fazer no segundo momento. Ok, não é errado. E sem supra a mesma coisa, tá? Sem supra você vai tratar a lesão culpada e num segundo momento, ou no index, aí depende, você vai tratar as lesões residuais também. Só mais um detalhe, que quando é infarto sem supra, aqui a diretriz europeia e a americana também cita, eles trazem como 2B você utilizar exame de imagem intracoronário, ou IVUS ou OCT, ou FFR para quê? Para definir qual que é a artéria culpada. Às vezes o hemodinamicista não tem essa segurança, às vezes é difícil, o cara tem duas, três lesões e só pela cara angiográfica, às vezes você não consegue definir. Então, o ideal é que seja feito com imagem intracoronária para você ter certeza que aquela foi a lesão culpada, né? Porque às vezes você não sabe e o cara trata uma ou outra lesão que ele acha, tá? Aqui só um manejo para mostrar. Em relação ao choque cardiogênico e dispositivos, né? O que a gente sabe? Eu vou tentar resumir aqui para não me estender muito. De rotina, o paciente chega, infarto com supra ou sem supra, mas chocado, vai para a hemodinâmica, trata a lesão culpada, ok. Foi tentado comprovar em alguns estudos se eu de cara instalar um dispositivo de assistência circulatória, seja ele balão, seja ele ECMO, seja ele Impella, qualquer um dos dispositivos, não tem benefício do ponto de vista de mortalidade em acho que 28 dias. Não teve benefício. Então, classe 3 você colocar de rotina. Mas, qual que é a indicação, por exemplo, dos dispositivos? É o paciente que fez o cateterismo, chegou chocado, e você começou as medidas noradolbuta, mesmo com noradolbuta, abrir artéria, estabilizar HB, ver o resto, o paciente continua chocado. Aí sim, é 2A para você indicar um dispositivo, por exemplo, um balão intraórtico, tá? Mais recentemente, teve esse estudo também publicado no New England, foi o Danger Shock Trial, que ele comparou um Impella, tá? Eu acho que tudo europeu também, se eu não me engano, acho que é alemão, comparou Impella em pacientes nesse cenário, choque cardiogênico e infarto.
E ele randomizou. Um lado, ele fez o terapia padrão, ou seja, droga vasoativa, otimização volêmica, UTI, e se refratário, dispositivo, também poderia entrar dispositivo, versus de cara, Impela, junto com o resto, tá? E esse estudo foi o primeiro estudo, tá? Que mostrou o impacto em sobrevida em 28 dias, com significância estatística. Aqui, não sei se dá para ver, mas ele teve uma redução de 26% de desfecho primário com significância estatística. Às custas, e isso era esperado, de mais eventos adversos, principalmente vasculares, tá? De sangramento, trombose e tudo mais. Então, assim, baseado nesse estudo, a diretriz americana já endossa ele nas suas recomendações. Ele coloca que você pode colocar como 2A o Impela nesses pacientes, mesmo sem otimização das outras coisas. Então, a gente não sabe se foi um estudo, se isso vai continuar, vão ter outros estudos que vão comprovar esse benefício mesmo. Por enquanto, eu acho muito inicial, foi um estudo com N de acho que uns 400 pacientes, algo do tipo. Vamos ver o que vai sair disso, mas a diretriz já coloca como é possível. Então não é errado, não. Você de cara já deixar um impela nos pacientes com choque. Só lembrar das complicações mecânicas, né? Então, as quatro grandes tipos, né? Ruptura de músculo papilar, normalmente infarto de CD, aqui do músculo póstero lateral, póstero inferior, normalmente o clínica de edema agudo, uma CIV pós-infarto, normalmente em território de DA, uma DA extensa, choque cardiogênico é a manifestação clínica com sopro bem exuberante, e a ruptura de parede livre, que normalmente é dramático, o paciente evolui com choque e óbito rapidamente, ou então essa ruptura o pericárdio pode segurar ali, e virar como se fosse um pseudoneurisma, e também as condutas aqui são todas cirúrgicas, tá? Não tem discussão. E só da nossa parte de UTI, todas essas complicações, elas têm indicação de dispositivo de assistência circulatória como ponte para a cirurgia. Então, o paciente que se beneficia mesmo ele não estando chocado. Por exemplo, aqui na papilar, o paciente normalmente, antes de chocar, ele faz um edema agudo. Então, é o paciente que ganha balão mesmo sem precisar de dobuta, vamos dizer assim. Então, são as indicações de assistência circulatória, tá? Parte elétrica, pacientes que fazem BAVs avançados pós-infarto, antigamente tinha que esperar 14, 30 dias, atualmente as diretrizes colocam como passou 72 horas, o paciente tratou a artéria e ele continua com a bradiarritmia, está indicado o marca-passo. E em relação à CDI, entra aqui aquelas classificações clássicas de CDI profilaxia primária para disfunção ventricular, aqui com a fração de ejeção e com a classe funcional. Aqui eu só destaco para pacientes que têm arritmias e qual que é o corte de tempo, né? Pacientes que tiveram arritmia ventricular significativa, é, nas primeiras 48 horas pós-infarto e pós-abertura de artéria, isso por si só não indica um CDI como profilaxia secundária, desculpa. Porque, em teoria, ainda é um ventrículo que está sob efeito inflamatório, eletrolítico ali local, acidose local e borda isquêmica. Então, esse paciente pode fazer arritmia não necessariamente associado com morte súbita. Então, ele coloca, se aconteceu mais de 48 horas da resolução, aí sim eu tenho indicação de CDI e precoce, tá? Aí não precisa esperar tanto tempo, não precisa esperar muito, 15 dias, nada disso. Teve, você pode indicar. Em relação à reabilitação cardíaca, cada vez mais isso tem sido estimulada de forma precoce, ou seja, intra-hospitalar. Aqui tem uma oportunidade da gente evoluir em geral como serviço, assim, os serviços estão cada vez mais oferecendo serviços de reabilitação cardiopulmonar precocemente, assim, tem estudo mostrando já que isso melhora desfecho de qualidade de vida, de adesão medicamentosa, então cada vez mais, tá? É classe 1, inclusive. Imunização também classe 1 para pneumococo e influenza, tá? E para finalizar, assim, isso aqui é um slide que normalmente fica mais para o cardiologista quebrar a cabeça, mas é uma situação muito comum, cada vez mais comum, diante dos nossos no envelhecimento populacional, nossos perfis de pacientes oncológicos, são os pacientes de alto risco de sangramento e vão precisar de DAPT. Como selecionar, o que podemos fazer? Estratégia padrão para todo mundo que a gente deve fazer após um evento agudo são 12 meses, um ano de DAPT, para todo mundo, certo? Para os pacientes que têm alto risco de sangramento, que eu já vou mostrar no slide seguinte o que a gente pode lançar mão de duas grandes estratégias, ou encurtamento de DAPT,
E aí, esse amarelo meio laranjado aqui, isso aqui é um 2B, ou seja, você pode, se necessário, se você julgar, encurtar essa DAPT por um mês. Um mês é o limite. Antes disso, você não está autorizado, o risco trombótico é muito grande, e se você suspender a medicação, você está correndo o risco que, em teoria, você não está autorizado. Se sangrou, paciência, outro cenário. Aqui está falando de risco, não de fato. E após esse um mês, você manter monoterapia ou com AS ou com o outro antiagregante, tá? Outra estratégia que você pode lançar mão você começa com AS e, lembra, a orientação principal é sempre prasugrel ou ticagrelor, independente de qualquer coisa, exceto se tiver contraindicação, tá? Mas você pode, depois dos 30 dias, desescalonar a potência. Então, passou um mês, você pode deixar DAPT, mas aí com clopidogrel. Então, é uma outra estratégia. E aí você vai deixando o paciente o máximo que ele conseguir próximo de 12 meses. A ideia é que quanto mais tempo eu vou deixando, menor o risco isquêmico do meu paciente. Você pode suspender, pode ir reavaliando a cada mês, a suspensão dessa medicação, mas lembrar que o corte mesmo é um mês. Se o paciente precisa de um anticoagulante, ele vai usar um anticoagulante, mais a dupla antiagregação, normalmente internado, ou até um mês, a gente normalmente deixa um mês, depois suspende o AS e aí fica só, normalmente, clopidogrel com NOAC, tá? Aqui só que eu tinha dito para vocês, assim, o que que eles consideram como alto risco de sangramento, e se vocês lerem aqui, assim, a maioria dos nossos pacientes, maioria não, mas grande parte dos nossos pacientes se enquadram em alto risco de sangramento, né? Então, por exemplo, doença renal crônica estágio é, 3B4, HB menor que 11, cirrose com hipertensão portal, plaquetopenia menor que 100.000, então, assim, são para considerar como critério de alto risco é um maior, isolado, ou dois menores aqui. Então, fica aí a reflexão e são problemas que cada vez mais a gente lida com eles diariamente, assim. Os pacientes, eu acho que até recentemente teve um paciente, acho que lá não foi infarto, mas foi um evento trombótico também no TEP, plaquetopênico, teve toda essa questão, caso complexo, difícil. Então, isso cada vez a gente vai ver mais, tá? Então, para finalizar, quais são as mensagens que eu gostaria de passar aqui na apresentação, né? A história natural da doença é... Peraí. Tô- Peraí que deu um bug aqui. Pronto. Oi? Nos dá a oportunidade de tratá-las antes do seu evento clínico, né? Protocolo de triagem, rule-in, rule-out com troponina ultrassensível são mais efetivos e seguros e validados por todas as grandes diretrizes, tá? Tecnologia de imagem incorporadas nas novas diretrizes. IVUS ou CT, já americana 1A, europeia 2A. Então, já é uma realidade nas grandes diretrizes como padrão ouro para tecnologia de angioplastia. Embasamento de preferência de DAPT, ou seja, para todo mundo é ou prasugrel ou ticagrelor. Clopidogrel vai ser a medicação que você só usa em caso de efeito de contraindicação, tá? Estratégias para reduzir o risco de sangramento, então, essa individualização do tempo de DAPT. Então, você pode encurtar a DAPT até um mês, você pode fazer um switch de DAPT depois de um mês para uma de menor potência, como clopidogrel. Então, são as estratégias possíveis. Lembrar das medicações pós-infarto e a cascatinha aqui, a piramidezinha de evidências. E o uso de impela em choque cardiogênico. Eu interrogo aqui se isso realmente vai vingar, se vão vir outros estudos que vão manter esse impacto, esse desfecho. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente tirar conclusão. E ênfase no pós-alto dos pacientes com foco em reabilitação cardiopulmonar. Acho que é isso. Maravilha, muito obrigado, Guzman. Tema muito importante, aula excelente, muita coisa para revisar e para atualizar, né? Queria abrir agora o espaço para discussões. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Fala, Guzmán. E aí, Mike, tudo bem? Fala, Tudo bom, doutor Celso. Felton? Parabéns aí, Guzmán, pela sua aula, cara. Muito bom. Você resumiu aí em uma hora, um pouquinho mais. Acho que a vida cotidiana do cardiologista e, putz, assim, fantástico. Fazia muito tempo que eu não me atualizava em cardio, assim, especificamente, né? Eu vi que bastante coisa mudou da época que eu estudei isso, mas
Faz bastante sentido as coisas que você colocou, né? E achei bem legal você comparar os dois principais guidelines aí, né? E trazer um pouco do que tem de melhor das duas, né? Parabéns mesmo aí pela sua capacidade de sintetizar todo esse assunto. A dúvida, aproveitando que você, além de ser cardio, é intensivista, né? A dúvida que eu tenho é uma dúvida que talvez você até já tenha vivenciado, né? Naquela questão de suspensão do antiagregante para cirurgias de urgência, né? No 9 a gente tem um perfil de população bastante idosa, né? E com frequência a gente recebe lá o vovô de 80, às vezes 90 anos, com uma fratura de fêmur. E aí já se deparou com situações assim, do próprio cardiologista falar, não, tem que esperar 5 dias. Só que ele sabe que fratura de fêmur, passou 24, 48 horas, a mortalidade do vovô aumenta de forma exponencial. Então, assim, não é uma apendicite, mas se você demorar 5 dias para operar, grande chance de vou fazer pneumonia ou qualquer outra infecção e morrer da fratura de fêmur, né? No caso específico da fratura de fêmur, você acha que precisa esperar os 5 dias ou dá para a gente levar em consideração que esse precedente dos guidelines e falar é 24 horas e vamos para a mesa? Qual que é a sua opinião aí? Cara, isso aí, na verdade, isso aí vai entrar naquela discussão de urgência, emergência e risco-benefício. E normalmente, assim, quem mais que advoga para não fazer, normalmente é o cirurgião. O cardio, normalmente, assim, claro, você vai lidar com um risco de sangramento maior, mas paciência, assim, se para cirurgia cardíaca eles colocam que você está autorizado a operar com pelo menos 24 horas de suspensão, eu imagino que para as outras cirurgias seja mesmo racional. Assim, claro, com o viés de risco de cada cirurgia específica. Você está falando, por exemplo, da cirurgia de fratura de fêmur, que aumenta muito o risco de complicação após 48 horas. 24, 48 horas, assim, tem que operar, entendeu? Assim, você suspende preferencialmente 24 horas, é o paciente, você vai deixar reserva de plaquetas, você pode acompanhar com tromboelastrograma para te auxiliar na decisão depois no pós-operatório, no intraoperatório com anestesista, mas cirurgia de urgência e emergência, a gente tem que lidar como o que vai matar o paciente. Assim, a gente está falando de um risco e de um fato consumado. O risco é ele ter sangramento no pós-operatório. O fato consumado, ele está com uma fratura de fêmur que precisa operar. Então, assim, é a hora do bom senso reinar, assim. Não existe nenhuma recomendação específica, por exemplo, respondendo essa sua pergunta. Ah, em casos de cirurgias, assim, talvez até exista, mas eu não lembro aqui, mas é utilizar o bom senso. É igual cirurgias oncológicas, mesma coisa. Assim, se tem indicação, o ideal é 24 horas de suspensão e vamos lidar com o risco. E aí a gente vai ter que lidar com estratégias assim, de mitigar esse risco. Então, é o cara que você vai transfundir talvez um pouco mais, ou não, né? Ou você vai ficar mais de olho, vai seriar mais, vai fazer um tromboelastro que eu acho que ajuda. Hoje a gente tem algumas estratégias para tentar lidar com isso, assim. Isso é o intensivista. É o anestesista no intra-op e o intensivista, né? Eu acho que nessa hora o cardio, a condutas mais corretas, assim, o cardio dividir isso com o cirurgião e com o intensivista, assim. Fala, olha, o risco é aumentado, o que que vocês acham? Ah, cara, o paciente já é anêmica, tem um risco de sangramento alto, já é plaquetopênica, e aí? E a cirurgia? Como é que é? Aí tem que decidir junto, assim, não existe uma conduta muito clara, não. Entendi. Então, o melhor é individualizar sempre, né? Eu acho que é o bom senso, mas assim, de novo, você tem autorização, suspendeu 24 horas, paciência, você faz. Se sangrar, você dá plaqueta, você mitiga isso de alguma forma e vai lidando, entendeu? Parabéns aí, Kevin. Acho que alguém falou, escutei a voz de alguém. Eu só falei parabéns. Obrigado e Ah, parabéns. valeu, Celso. Alguém tem mais alguma dúvida? Ah, Algum dúvida. comentário? Eu achei interessante aquela parte do beta-bloqueador, né? Mas para o uso dele, é só em quem já tem disfunção ou a ideia é recomendar para usar rotineiramente, né? Isso é um ponto de controvérsia na literatura, tá, Mike? Mas o que tem coisas claras, assim? Disfunção ventricular, baixo de 40%, não discute. Você vai tratar igual IC, tem que usar, independente de qualquer coisa, tem que usar. O resto, pós-infarto, as diretrizes elas colocam para você usar também, pelo menos um período de 1 a 2 anos, que é o período ali de maior risco
de morte súbita, pós-infarto e remodelamento e redução de risco de pós-infarto. Isso não está muito claro, tá? Se você for olhar, os estudos não são mais antigos, os estudos mais recentes com medicações na era de pós perfusão com tecnologia avançada não se comprovam tanto. Então, assim, é, eu até me estranho a diretriz americana colocar como um A, sabe? Porque a gente não tem evidência para ser um A de beta-bloqueador para todo mundo. Mas a europeia coloca como 2A para todo mundo, tá? A brasileira acho que vai nessa linha também de 2A. Então, para ficar simples, assim, eu acho que não é errado você dá para todo mundo, tá? Ele pensando nesse racional de redução de risco de morte súbita. Mas se por algum motivo você não puder usar, não puder dar, também não é uma heresia se deixar sem, como por exemplo um IECA, uma estatina. Então acho que a mensagem que fica, pelo menos para mim, é essa. Perfeito, obrigado, Guzmán. Bom, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Não esqueçam de assinar a lista de presença, está disponível no chat. E agradeço novamente a todos. Boa noite, aproveitar bem a semana e nos vemos na próxima reunião clínica da UTI no mês que vem. Boa. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite, Tchau, abraço. tchau. Abraço. Boa noite.